Bem-vindo a mais um panorama do Antigo Testamento. Estamos dando continuidade então no livro de Juízes e agora nós estamos iniciando a terceira parte do livro de Juízes. Só para a gente voltar então à ideia do livro, do índice do livro, o povo então se corrompe, Deus vai ter que disciplinar o povo entra em desespero por causa da disciplina, pede pela ação divina, Deus intervém e esse é o ciclo do livro de Juízes. Então a gente continua agora por Ibzan. Ibzan sai de Judá. E a história dele é bem curta. O texto vai chegar e dizer que ele tinha 30 filhos, tinha 30 filhas. Esses 30 filhos ele casou com 30 mulheres de fora de Israel e as suas 30 filhas casou também com pessoas de fora de Israel. Então você viu que Ibzan, apesar de ser um juiz, ele já estava um tanto quanto desviado do padrão de vida que Israel deveria ter, de não se juntar aos povos da região. Aqui você vê que Ibzan, um juiz, casou-se e isso ficou registrado. Ele julga Israel durante 7 anos. Logo depois dele nós vamos ter Elon. Elon vai sair de Efraim. E o texto também de Elon é bem simples. Vai dizer que ele é um zebulita e vai dizer que ele julgou Israel por 10 anos. Somente isso. Logo depois temos Abdon. Abdon então vai sair da tribo de Efraim e ele vai julgar Efraim durante 8 anos. E o texto vai fazer questão de citar que ele vai ser enterrado no Monte dos Amalequitas. Fato interessante é o contraste de haver dentro do território de Israel um monte que rememora os Amalequitas, quando Deus diz a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Então, por mais que Deus viesse a riscar a memória, parece que Israel não estava tão propenso assim a fazer o mesmo. Mas continuamos então e verificamos os próximos juízes. A partir daí, nós vamos entrar então em Sansão, e Sansão ele vai surgir na menor das tribos, vai surgir na tribo de Dan. Quando nós olhamos para a tribo de Dan, nós vamos verificar que essa tribo ela tem uma pequena saída para o mar. Lembra do canto de Débora? Que Débora diz que Dan prefere ficar nos seus portos, então ele prefere chegar e manter o enlace comercial com as tribos que lhe cercam. E olha quem está cercando Dan. Dan está cercado pelos filisteus. Então daí você tem uma ideia por que Débora comenta aquilo. Por que Débora fala que Dan simplesmente não vai para a batalha. Ele fica naquela região porque ele é mais atrativo comercialmente. Seguindo então, se você olhar para a tribo de Dan, então realmente ela é a tribo mais fraca. E dessa tribo mais fraca, Deus vai suscitar um juiz para poder eliminar o maior inimigo de Israel, os filisteus. E vai acontecer que o anjo do Senhor ele vai aparecer à mulher de Manoá. E vai falar com ela e vai dizer que ela terá um filho, aquela que é estéril terá um filho. Vai dizer como esse filho tem que ser cuidado. E Manoá vai se surpreender quando ele vier ouvir isso. E ele vai pedir para que o anjo do Senhor venha uma segunda vez, para que ele possa ouvir isso. E acontece que o anjo do Senhor vem uma segunda vez, encontra novamente com a mulher de Manoá, e aí a mulher de Manoá corre ao encontro do marido e chama o marido. E o marido vai e encontra o homem e vai perguntar: olha, foi tu que falou com a minha esposa a respeito dos fatos tais, tais e tais? E a resposta do homem é: eu sou. É exatamente a resposta que Deus dá de si mesmo. Mas Manoá não percebe que está falando com o próprio Deus. Ele continua a conversa e continua a fazer questionamentos a respeito de como será essa criança e o que faremos para te louvar e te engrandecer, se isso realmente de fato vier a ocorrer conforme você diz. Dentro desse contexto, então, a gente tem a pergunta de Manoá ao anjo do Senhor: qual é teu nome para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E a resposta do anjo do Senhor é: por que perguntas assim pelo meu nome que é maravilhoso? Bem, eu não sei se
você consegue trazer à memória alguma porção das Escrituras, mas eu consigo trazer à memória. Automaticamente me vêm os textos de Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Existe uma revelação progressiva que a Bíblia vai fazendo a respeito daquele que há de vir. A gente vem falando o tempo todo que o anjo do Senhor é o próprio Deus, que Deus ele vai aparecer às pessoas. Você vê que Deus mesmo faz de si uma descrição. A gente vê que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, a gente não vê forma nenhuma nesse Espírito. A gente vê ele falando com Moisés, falando que, olha, nenhum homem pode me ver, porque aquele que me ver certamente morrerá. Então, Deus Pai é visível, pode ser visto, mas se for visto por qualquer homem, esse homem fatalmente perderá a sua vida. E a gente tem uma outra pessoa na Trindade que pode ser vista por qualquer homem e quando ele é visto, as pessoas não vêm a morrer. A gente tem a segunda pessoa da Trindade. E aqui, esse que fala, o anjo do Senhor, que pode ser visto e as pessoas depois que o veem, não vêm a morrer, diz de si mesmo que o nome dele é Maravilhoso Conselheiro. Aliás, diz que seu nome é maravilhoso. Lá no texto não fala que é conselheiro, mas perceba o que ele está fazendo com Manoá e com a sua esposa. Perceba que ele está simplesmente aconselhando. Olha, vocês vão ter uma criança. Essa criança, ela é nazireu. Ela não pode beber bebida forte, ela não pode beber nenhum produto da vide, não pode beber vinho, não pode se contaminar. Não deixe ela chegar perto de nenhuma coisa imunda. Não deixe também passar a navalha sobre sua cabeça. Então, ele está dando uma série de conselhos. E ele diz que o seu nome é maravilhoso. Por consequência, nós temos uma revelação daquele que Isaías vai descrever como o maravilhoso conselheiro. Mas, continuando os textos, você vai ver mais à frente que Manoá vai realmente perceber que ele está falando com o Deus vivo. E ele vai temer pela sua própria vida. E aí a sua esposa vai falar, olha, se ele realmente quisesse a gente morto, a gente já estaria. Ele não nos quer morto. Com Gideão, os fatos também vão acontecer mais ou menos assim. Quando Gideão percebe que está falando com o Senhor, Gideão também teme pela própria vida. E aí Deus chega e fala com ele, olha, não morrerás, acalma-te, vá em paz, fique em paz. E aí Gideão realmente fica em paz e ele vai erguer um altar e vai chamar aquele altar. Ali ergueu ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. E nós olhamos de novo para Isaías, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então a gente está verificando uma revelação progressiva, uma revelação crescente daquele que há de vir. Continuando então, Sansão ele vai se afeiçoar então por uma das filhas dos filisteus, os seus pais vão ficar muito chateados com isso, porque olha, será que não tem nenhuma mulher na casa de Israel com qual você pudesse se afeiçoar? Mas Sansão chega e fala que ele vai se afeiçoar realmente por aquela filha dos filisteus e outra ele não quer, senão aquela que ele escolheu. Então Sansão tem a intenção de desposar uma filha dos filisteus. Ele vai no caminho para a casa dessa mulher. No meio do caminho vai ter um leão jovem, o texto pelo menos vai dizer assim, e Sansão vai despedaçar esse leão como quem despedaça alguma coisa muito simples. E esse leão vai ficar morto lá, ele vai até a casa da menina, volta, depois ele vai de novo. Depois de alguns dias, quando ele passa pelo mesmo local, ele vê o leão, e ali no leão ele vê que no corpo do leão existem abelhas e que existe mel naquele local. Então ele vai tomar aquele mel para si, vai tomar o mel para os seus pais, e não vai dizer aos pais de onde veio esse mel. Mas surge na ideia, na cabeça de Sansão, um modo fácil dele ganhar alguma coisa com aquilo. Ele vai fazer um enigma. E ele vai fazer esse enigma e vai achar que ninguém vai descobrir. E durante os 7 dias de festa do casamento, aqueles que foram convidados, os 30 pessoas que foram convidadas, deveriam descobrir o enigma. Pelo menos foi o que Sansão propôs. E caso eles descobrissem, Sansão ia dar 30 vestes festivais para estas pessoas. Acontece que nenhum deles consegue descobrir. E eles ameaçam
a futura esposa de Sansão, falando, olha, se você não nos contar qual é o enigma, não fazê-lo dizer qual é o enigma, nós iremos matar a ti e ao seu pai, queimaremos vocês vivos. Então a esposa dele, de tanto importuná-lo, ele vai contar para ela. E quando ele conta para ela, essas pessoas no último dia das festas, no dia que realmente seria o dia em que ele iria desposar aquela jovem, eles contam exatamente com o mesmo linguajar que Sansão havia dito para sua esposa. Então, Sansão percebe que eles só conseguiram a resposta porque eles interpelaram a jovem, e aí Sansão vai sair daquele local, vai descer até os asquelonitas, vai matar 30 homens e vai pegar as vestes festivais e vai entregar àqueles que derem o enigma. Sansão volta para sua casa e depois de um tempo ele volta para poder desposar a sua esposa. Mas, como ele ficou muito tempo afastado, depois daqueles 7 dias, e o pai dela, temendo ela ficar mal vista, ela vai entregar a futura esposa de Sansão ao seu companheiro de honra. Então, o pai dela não deixa Sansão entrar no leito conjugal e fala, olha, eu tenho uma moça mais jovem, até mais bonita, então, se você quiser, toma essa. Sansão fica um tanto quanto feliz com aquela notícia, porque a mulher com que ele tanto queria não era mais dele, que ele vai chegar e ter uma brilhante ideia. Ele vai pegar 300 raposas, e você fica imaginando o trabalho que ele teve para pegar 300 raposas. E vai pegar e atear fogo na cauda delas, ligando cauda com cauda e lançando elas no meio dos milharais, dos molhos, dos cereais, das vinhas, dos olivais, e vai acontecer uma grande queima naquela região. E aí os homens daquela localidade vão querer saber quem foi que fez aquilo, e aí vai se chegar, olha, Sansão, aquele que era genro do Timita, queimou tudo isso aí. E ele queimou porque esse cara aí deu a futura esposa dele para outro homem. Aí as pessoas daquela localidade não pensam 2 vezes, matam o pai dela e ela. E Sansão novamente fica muito feliz com a situação e vai dizer que ele vai fazer um mar de sangue naquela localidade. E logo depois que Sansão faz isso, Sansão foge. E ele vai se encontrar na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus vão se reunir e vão marchar até o território de Judá, querendo a cabeça de Sansão. Então Sansão está escondido nesse local. Então 3.000 homens de Judá descem ao encontro de Sansão, e chegando lá, ele fala, que é isso que fizeste? Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Como é que você faz uma coisa dessa? Eles querem que nós amarremos você e o entreguemos. Aí Sansão pergunta, olha, mas vocês não vão fazer nada comigo, não vão me matar. Ele falou, não, nós só vamos te amarrar e levar para eles. Não, se é assim, se vocês só vão me amarrar e levar para lá, pode me amarrar, não tem problema não, me leva. E Sansão é levado à presença dos filisteus, é entregue a eles, e assim, quando Judá já está longe, o texto vai chegar e dizer que as cordas começam a se tornar como se fossem fio de linho queimado perante a força de Sansão. E Sansão se arrebenta dessas cordas e acha uma queixada de jumento no chão e vai matar 1.000 homens com essa queixada. A partir daí, Sansão ele vai julgar Israel por 20 anos. Até que, em um determinado momento, Sansão vai ter um encontro com Dalila. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, o qual se chamava Dalila. E aí começam-se os problemas que Sansão vai ter. Ele vai se casar novamente com uma filha dos filisteus, e essa não está nem um pouquinho interessada nele. É porque os homens da cidade oferecem dinheiro a ela para ela poder descobrir qual é a força de Sansão, de onde vem essa força, como fazer para essa força acabar. E aí ela vai chegar e fazer perguntas a ele. Como é que a sua força pode se acabar? E ele vai falar, olha, é que se amarrar 7 tendões frescos ou vergas de vime, dependendo da tradução, sim, a minha força acabaria. Então ela faz conforme Sansão diz e vai gritar no meio da noite. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E aí Sansão se levanta, arrebenta aquilo tudo e põe o pessoal para correr. E ela fala, olha, você zombaste de mim, porque você não me disse a verdade. E novamente ela vai inquiri-lo sobre isso. E ele fala, olha, a questão é que até hoje
Me amarraram com cordas puídas, cordas fracas, cordas velhas. Ninguém me amarrou com uma corda assim realmente muito boa, uma corda nova, uma corda que não dê para quebrar. Então por isso que realmente eu quebro as cordas, porque é tudo fraquinho. Se realmente me amarrassem com cordas novas, a força seria de mim e eu não conseguiria resistir. E aí Sansão está dormindo e no meio da noite ela também acorda Sansão e fala: Sansão, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E aí ele levanta, a força dele vem novamente, e aí ele manda todo mundo embora. E ela vai chegar e reclamar: pô, Sansão, você tem zombado de mim, você tem dito mentiras, você tem caçoado, me feito calúnia, você não me ama, você não me quer, você não me conta as verdades. E aí Sansão vai falar: olha, na realidade, você tem que fazer 7 tranças no meu cabelo, e tem que tecer isso com a urdidura da teia, e colocar um pino de tear. Pronto. Se você fizer dessa forma, realmente, aí eu não tenho como me livrar. E ela faz, e novamente ele vai questionar. E ela vai gritar: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele se levanta e arrebenta todo mundo. E de tanto ele insistir, de tanto ele insistir, ele realmente abre o coração para ela e vai dizer aquilo que não deveria ser feito. Então, nunca subiu navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu. Certamente, se o meu cabelo fosse cortado, eu estaria sem a presença do Senhor. E ela vai realmente fazer isso, vai cortar, vai rapar tudo. E o texto bíblico tem o cuidado de dizer que logo depois que o cabelo foi cortado, ele já começou a tornar a crescer. Bem, ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele quando ela gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele vai contra eles e dessa vez ele não tem êxito. Os filisteus vão furar os seus olhos, vão vazar os seus olhos, irão deixá-lo cego, irão prendê-lo e aí ele vai ficar encarcerado e girando um moinho no local do seu cárcere. Acontece que todo o povo está reunido na casa de Dagon e lá eles estão comemorando a grande vitória sobre aquele que realmente matava e aumentava o número de mortos dos filisteus. Então eles estão numa grande festa e alguém tem a brilhante ideia de trazer Sansão para poder alegrar o povo, para que o povo pudesse ver que Sansão agora era um homem acorrentado, preso, cego, que não poderia fazer nada. Era para poder caçoar de Sansão. Então mandam tirar ele lá da prisão e trazê-lo à presença desse grande público para poder caçoar de Sansão. Sansão, quando chega ali, pede para o jovem que o trouxe para lhe deixar próximo às vigas centrais para que ele pudesse se apoiar, porque ele não teria noção de espaço e aí ele poderia cair por não saber se firmar direito. E se tivesse alguma pilastra próximo, era só se escorar na pilastra que ele não cairia. E aí, com esse argumento, ele vai ficar perto das pilastras centrais e ele vai pedir novamente para que Deus lhe dê forças. E aí o texto bíblico vai chegar a dizer que ele empurra ambas as pilastras para fora e as pilastras vêm a ruir todo o templo. E a partir daí, o texto bíblico vai ter o cuidado de dizer que ele matou mais pessoas com a sua morte do que com a sua vida, sendo que somente o telhado da casa tinha mais de 3.000 pessoas observando os feitos naquele momento. Outro fato interessante é que o trabalho iniciado por Sansão somente será concluído por Davi, talvez até porque Sansão não levou a sério a sua missão. E assim a gente termina a história de Sansão e a gente entra para os apêndices de Juízes, onde que o capítulo 17 vai falar sobre Mica e os seus ídolos. Então Mica vai fazer ídolos do lar para si. Então você vê um homem de Efraim que, em vez de estar cultuando o Deus vivo, está cultuando deuses na sua própria casa. E ele vai encontrar com um levita que está descendo de Judá, e esse levita vai passar pelas terras de Mica, vai passar por Efraim. E aí Mica vai questionar: ora, para onde você vai? Ora, estou saindo das terras de Judá, sou levita, estou indo para onde bem quiser. Na realidade, quem me pagar melhor, ali eu fico. O que o texto bíblico vai deixar transparecer. E aí Mica vai falar: por que você não fica aqui, é sacerdote do meu lar? Eu tenho uma estola sacerdotal, eu tenho isso, isso e aquilo, e você pode ser meu sacerdote, eu te pago um salário, e que tal? E o sacerdote vai gostar da ideia, e o sacerdote nem vai questionar a presença desses ídolos, desses falsos deuses na casa. Os danitas vão passar pela região de Mica, vão encontrar com esse sacerdote,
vão ter uma revelação do que vai acontecer no meio do caminho. Logo depois eles voltam àquela casa, voltam à casa de Mica e vão pegar todos os ídolos do lar e vão pegar o sacerdote e perguntar, olha, o que te parece melhor? Você ser sacerdote de um homem só ou ser o sacerdote de uma tribo inteira? Bem, como esse levita aqui era um homem um tanto quanto interesseiro, ele não pensou duas vezes. Ele foi com os danitas para ser um sacerdote de uma tribo inteira e levou os sacerdotes, os objetos de culto existentes naquela casa. O ídolo que ali existia, a imagem de escultura e a fundição. E aí parte ele com os danitas para a terra onde que eles iriam ocupar. Capítulo 19 vai falar sobre Gibeá e Benjamim, vai falar de um levita que vai buscar a sua esposa que tinha voltado para a terra de Efraim, a sua concubina. Ela sai de Efraim e vai para Belém de Judá e ele vai atrás dela para poder trazê-la de volta. Então ele fica 3 dias na companhia da mulher em Judá e do pai dela. E ele quer voltar para a sua cidade, mas o pai dela não deixa. Ele fica um 4º dia, ele fica um 5º dia, até uma hora que ele fala, não dá mais, temos que partir. E eles saem da altura de Jerusalém, não querem passar e pernoitar nas cidades que não são das tribos de Israel, e aí eles vão passar pela cidade dos Jebuseus e vão acampar em Gibeá-Ramá, que é uma cidade de Benjamim. Vão ficar na praça da cidade, até que passa um senhor de idade e fala, olha, não fique na praça da cidade, venha para a minha casa. E aí ele vai para a casa dele e vai acontecer a mesma coisa que acontece com Ló, e acontece com os anjos do Senhor que entram em Sodoma. Por fim, a concubina desse levita é colocada para fora da porta e os homens da cidade abusam dessa mulher durante a noite inteira até o raiar do dia. Então o texto bíblico tem o cuidado e o zelo de dizer que, levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da sua casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E aí ele vai tentar chamar ela para poder ir para casa. Dispõe-se, vamos voltar para a nossa casa. Mas ela não acorda. Então, quando ele chega à sua casa, ele pega um cutelo e vai pegar a sua concubina e vai despedaçá-la, vai cortar ela em 12 partes e vai enviar essas partes por todos os limites do território de Israel, para que toda a tribo de Israel saiba o que os homens de Gibeá fizeram àquele levita. As tribos irão se reunir e irão pedir a cabeça desses homens. Benjamim não vai querer ceder, e aí vai ter-se uma grande batalha de todas as tribos contra Benjamim. Os homens de Benjamim eram 26 mil antes do início dessa batalha. Ao final da batalha, eles ficaram reclusos a 600 pessoas, e 600 que fugiram da batalha. Então só ficaram vivos porque fugiram daquela localidade. Os homens não o perseguiram, e aí eles verificaram que realmente se ia sumir uma das tribos de Israel. E aí o capítulo 20 e 21 é o desfecho dessa cena toda, de como fazer para que uma tribo de Israel não venha a sumir do território. Bem, assim a gente termina o livro e as conclusões do livro de Juízes, elas são bem simples, são bem práticas e elas denunciam exatamente aquilo que se espera que o livro venha a indicar. O livro, então, ele denuncia e aponta para a necessidade de um sacerdócio santificado. Existe a necessidade de ter um sacerdote, alguém que possa realmente ter contato com Deus e com os homens e ser o intermediador, fazer com que Deus não se ire e lance a sua ira sobre o seu povo e fazer com que o povo venha a voltar a adorar e obedecer o seu único Deus. De semelhante modo, existe necessidade de uma voz profética fiel e ativa, alguém que realmente possa ser levantado para poder anunciar o pecado do povo, anunciar o pecado das autoridades e fazer com que esta pessoa não venha desvirtuar aquilo que está acontecendo na cidade, fazer com que as pessoas entendam que cada um tem que seguir o seu Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Até porque naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Era necessário que existisse alguém que pudesse dar ordem a tudo que está acontecendo.
E a gente via que quando tinha um juiz, o povo ia bem. Quando esse juiz começava a perder os olhos, as vistas, começava a ficar cego, começava a não enxergar o caminho correto, o povo começava a se desvirtuar. Pior ainda era quando esse juiz morria. E também verificamos que existe a necessidade de um obediente ser real, alguém que realmente possa unificar as 12 tribos, alguém que possa conduzir essas tribos em caminho de retidão, alguém que realmente possa ser respeitado, alguém que torne as 12 tribos como uma só. Até porque a época dos juízes foi uma época onde que o povo esteve em constante guerra civil. E aí todas as tribos, uma contra as outras. E assim a gente termina então o livro de Juízes e passamos para o próximo livro. Então que você possa ter tido um estudo agradável, que você possa ter entendido alguma porção das escrituras que até o presente momento não tinha sido tão clara. Que você continue na presença do Senhor, que Ele te abençoe e te guarde, e que você possa aproveitar os demais panoramas bíblicos que nós temos a possibilidade de deixar online. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique com Deus. Shalom.